Olá, torcida na rede comigo, Carlos Mion. E como eu já tinha adiantado no vídeo de inauguração, a gente teria um convidado especial para essa primeira entrevista, para o primeiro bate-papo. Capitão Hidalgo, personagem, pessoa especial, não só para o futebol paranaense, como também para o futebol nacional. Prazer em recebê-lo, muito obrigado por me receber em sua casa e vamos falar de bola, né, capitão? Meu caro Mion, um abraço a todos que estão acompanhando. É para mim um privilégio dar esse pontapé inicial na rede com o Mion, que tenho certeza será um sucesso, porque o Mion, que eu conheci desde garoto, desde lá, priscas eras, ele já demonstrava que iria ser um sucesso e foi. Depois de um período, está voltando à nossa imprensa e agora chega com a novidade, porque o digital, não é, Mion, tomou conta com Verdade. podcast. A gente está convivendo, eu aprendi no meio de tudo isso, depois de tantos anos em rádios, emissoras, a questão do trabalho digital e o som do digital e onde chega essa parafernália. A gente fala parafernália, mas é uma simplicidade e já vai para o ar e vai para todo mundo. Não vai nem só para o Brasil, vai para todo mundo. Mas é um prazer, parabéns. Quero desejar a você todo o sucesso, você que está Obrigado. voltando para trabalhar já nessa área que tanto você fez de garoto e exerceu com muita qualidade, por isso que está aí ao nosso lado, chegando para um momento delicado no nosso futebol, mas muita coisa será contada, não é isso, meu? Exato, capitão. O objetivo do canal na rede é principalmente discutir a questão do futebol na sua essência. Eu quero lembrar que em 2002, nosso último título, sabe, capitão, eu tenho saudosismo, penso no futebol da década de 70, 80, 90, mas vamos analisar que virou século, estamos um quarto do século, 2025. Então vamos começar a analisar esse recorte de 2002 para cá. De 2002, na seleção, nós ganhamos o último título, o pentacampeonato. Nós tínhamos Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, Kaká no banco, todos jogadores que foram escolhidos os melhores do mundo. Isso numa seleção só. De lá para cá, como é que você analisa o que aconteceu com o futebol brasileiro nos últimos 20 anos? Eu começo aqui já por essa parte que nós estamos vivendo. É notório, meus amigos, que o dinheiro atrapalhou o futebol brasileiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Nós, nós convivíamos com simplicidade. Eu também não vou querer voltar ao nosso tempo, aquele tempo lá de trás. Era mais simples, mas se jogava mais futebol, com certeza. Não se falava tanto em dinheiro, em transações. Aliás, o jogador era valorizado porque ele não saía do clube. O atestado liberatório dele pertencia ao clube e não a empresários. A Lei Pelé veio, eu não sei se o Pelé, que teve as oportunidades do mundo de sair do Santos, não sei se ele guardou essa mágoa na época, mas a verdade é que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, as modificações foram brutais no comando, na iniciação do atleta profissional, porque você começava num clube, dificilmente você ia sair. Eu participei de um clube 6 anos, desde infantil, juvenil, até chegar profissional. Só saí porque eu falei, bom, se eu não falar que eu quero sair, mas não tinha essa condição, ninguém queria negociar, só você falar assim, então parei, você fica com o meu passo. Isso aconteceu sempre. Mas hoje, para chegar nisso que o Mion faz, você tem que percorrer um tempo para chegar até 2002, que coincidentemente eu estava nessa Copa. Até a Copa foi dividida, Coreia e Japão. E foi, claro, um sucesso.
a maneira como o Brasil ganhou, foi muito bacana. Naquela época, acompanhar a seleção, depois que eu vim para a imprensa, eu acompanhei a seleção de 76 até agora, até o Campeonato do Mundo de 2014. E ao vivo, participei de ao vivo. Então a gente ouvia as conversas. Mas você pode ter certeza, eu inicio dizendo que o dinheiro está atrapalhando o futebol brasileiro. E tem jogador que ganha R$1 milhão, ganha isso. É um absurdo. É por isso que o jogador fica rico e os clubes pobres, quebrados. Se nós analisarmos o futebol, o país do futebol, de norte a sul, leste a oeste, todos, 90 e mais por cento, os clubes estão quebrados. E por quê? A chegada das SAFs. É tanto dinheiro que os investidores começaram a notar que, não é aplicação, o dinheiro é ter um clube na mão, porque tem a televisão, tem isso, e entraram com a maior facilidade. E todos os clubes estão quebrados. Aplica 10 milhões hoje, daqui a um ano fatura 30. É impressionante, gente. Nem a Bolsa de Nova York. Me permite, eu vou passar o que eu convivi no futebol. Claro. Vamos dizer do Curitiba. Curitiba sempre teve grandes jogadores no nosso tempo, a década de 70 foi um colosso, até o Curitiba tinha que ser premiado aí, porque quem iniciou o trabalho da década de 70, ele elevou o time do Curitiba e o futebol paranaense foi o próprio Curitiba, gente. Bom, mas o que dependia o Curitiba? Tomando por baixo o Curitiba, de ter um grande time no campo, um grande time no campo e as arrecadações. Claro que o povo ia, porque o time ganhava, então lotava o estádio. Tinha atração. Tinha atração, que era o time ganhando sempre. E outra coisa... Craques. E outra coisa, né? A verdade é essa. Outra coisa, os sócios. Né? Eles participavam e tinha, de vez em quando, um cori gigante para ajudar, colaborar. Mas não saía disso. Hoje não. Hoje o público vai, se quiser ir no campo, não se depende do dinheiro, depende sim dos torneios. Mas quais torneios? Eu pergunto. Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, que premiam de uma forma espetacular. Mignon, um jogo, uma classificação numa Copa do Brasil é o dinheiro que precisa para você tocar o teu clube. Você tem que estar na competição e ganhando. Claro. A cada degrau vai entrando dinheiro. O Atlético ficou rico. Aliás, é uma casa bancária, o Atlético, de tanto que ele foi subindo com o time que tinha, foi ganhando, não precisa ser campeão. Foi subindo aqui, Sul-Americana, Libertadores. Campeão é proforme, perfumaria, mas vai ganhando a cada... Não. Então, a diferença é enorme. E outra coisa, não vamos sonhar. Não há isonomia, e é aí que eu começo com o dinheiro. Não há isonomia, principalmente no futebol brasileiro. Veja que fatura o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras. Ah, mas eles investem. Mas como? No meu tempo, não tinha esse dinheiro, não. E vou dizer uma coisa, eu joguei o futebol de São Paulo, então, por base de lá, que para mim é o maior campeonato do estado, aliás, do Brasil, o melhor estado para futebol. Poxa vida, você ia no Pacaembu, Morumbi, onde você jogasse, grandes jogadores na época dos outros times, aqui o estádio, lotava o estádio, um Palmeiras, um Corinthians, tudo tinha. A diferença era o público que ia ao estádio, não essa diferença brutal. E futebolisticamente não era muita diferença no lado artístico do campo. Eu posso falar isso porque eu convivi bastante, e tinha times que não queriam vender nenhum jogador para Corinthians, Palmeiras, nada, porque ele queria ter o time dele, para pelo menos ele respeitar o torcedor dele, da cidade, do interior, que fosse. O Palmeiras ganha tanto, esse ganha tanto, ganha tanto. Você imaginou, vamos tomar banho, Mirassol subiu agora. O que o Mirassol vai fazer na Série A? A cidade é pequena, torcida. Não tem como, pode dar o dinheiro que for, não tem torcida, nada, vai cair. Que prêmio é esse? O Moza não está errado, estamos falando agora nesse período, final de ano, que assinou com o Coritiba, ele conhece bem, ele veio aqui porque aqui há uma condição, porque o prestígio é maior, ele está vendo a carreira dele também, mas com o que o Mirassol vai fazer? Cuiabá com tanta estrutura, tudo isso. Então, para chegar na qualidade do jogador, porque aí eu vou para o outro lado, eu primeiro quero dizer
o molde que ficou o futebol brasileiro. Não tem jeito, nenhum time tem essa condição, entraram as SAFs, nem todo mundo está indo bem, e os clubes melhoraram, sim, em receber financeiramente dinheiro de televisão, que passou a ser o grande pedal dos clubes. Então, começo pela grande diferença que vivemos hoje, meus amigos, que é o dinheiro que jorra no futebol brasileiro. A seleção brasileira, capitão, hoje é a quarta colocada, é a quarta força. E pelo que tem jogado, nós temos percebido que merecidamente. Não é um acaso, um momento ruim, é questão de qualidade técnica. Nós vemos times como a Argentina, como o Uruguai, com jogadores de meia cancha, com armação. O que aconteceu com o Brasil, que não tem mais jogadores de criatividade. A nossa seleção é burocrática, o nosso futebol, se não fossem os estrangeiros, seria burocrático. Se você analisar, o Flamengo tem o Arrascaeta, o De La Cruz, que fazem a diferença, jogadores de fora. O Corinthians, o Garro, que faz a diferença. Daí se pega o Galo, tem o Savarino. Pega o Botafogo, tem o Almada, que é argentino. Então não é um caso, dois. O que aconteceu que o nosso futebol perdeu exatamente aqueles jogadores brilhantes do meio de campo? Bom, primeiro a preparação, eu diria, coletiva do time. Física tem bastantes professores aí. A qualidade ela caiu porque os garotos são negociados desde cara. Que aqueles que jogavam, começavam e chegavam à seleção tinham o próprio sentimento da seleção. Então a coisa ficou diferente. Outra coisa, eu não posso acreditar que a CBF ela tem lá um curso, que ela exige um curso. Você chega lá, estuda, eles te dão tudo. Você pode atuar nessa profissão e não arruma emprego para ninguém. A CBF, eu fosse o presidente com esse curso, eu ajudaria de norte a sul o país, quem precisasse de técnico, e ajudando com dinheiro. Não é dar essa premiação fantástica, nós precisamos de técnico brasileiro. Nós perdemos a essência dos grandes técnicos. Estão reclamando dos técnicos do Brasil que eles perderam a vontade ou esqueceram de ficar estudando. Eles que depois de tantos anos tinham a prática, porque a origem dos técnicos era de vir do campo mesmo, a prática, e foi daí, nos anos de 58, 62, 70, o Brasil ganhou sem nada, sem diferença nenhuma, era só o futebol brasileiro. E quem eram os técnicos? O Feola era de casa, o Aimoré Moreira de casa, vai lá o Zagallo, depois o Telê. Nós tínhamos grandes técnicos da origem do campo. Não tinha frescura, não tinha nada. A escola era brasileira. Aí mudou-se toda a composição, com vindas de vários deles, claro que muitos voltaram, e nós temos aí 3, 4 que já mostraram competência. Ninguém vai discutir, claro, porque eles vieram e conseguiram, porque eles têm uma matéria-prima boa. Eles sabem trabalhar e todos aceitam, porque eles estão vindo de fora e os nossos cansaram. A verdade é essa, do espectador, do torcedor, que não aceita mais. Por que isso? Porque também modificou o comando, a maneira, porque achando que nós perdemos no tempo, que os técnicos nossos não têm esse encaminhamento. Não é isso. É que antes os jogadores ficavam aqui. Todos eles, campeões do mundo, todos ficavam. E a coisa foi mudando, com todo mundo indo embora. E o jogador chega a jogar e participar do mundo do futebol, ganhando fábulas, ele, por uma questão de decência, de convite, ele põe a camisa do Brasil, perdeu, fica lá na Alemanha, Holanda e tal. Não tem aquilo que, se você perdesse, a tristeza de chegar e perder uma partida, perder um campeonato. Aquilo tudo era coração, era sentimento. Capitão, então eu estou divagando num momento desse em que nós vamos novamente sucumbir, pelo que eu estou vendo, da seleção brasileira nesse próximo Mundial. Você não acredita que talvez a exigência do mercado europeu, que não busca mais jogadores de meio de campo, eles querem jogadores de lado. Tanto que o Brasil tem vendido Rafinha, Endrick, Estevão, Vini Júnior, todos jogadores de lado. Na formação
Será que os clubes não estão pecando, deixando de lado trazer formar, melhor dizendo, jogadores de meia cancha? Porque na Europa, se você analisar, a Espanha, 2010, quebrou um paradigma. Quais eram os atacantes da Espanha em 2010? Ninguém lembra. Mas lembra de Iniesta, de Xavi Alonso, de Fábregas. Depois, 2014, que levamos aquele de 7 aqui no Brasil, Toni Kroos, Schweinsteiger, né? Modric. Não, o Modric é da Croácia. Jogadores da meia cancha da Alemanha, né? Depois, Beckenbauer naquela época. 2018 foi a mesma coisa, prevaleceu. Esse time da Argentina, tirando o Messi, o que prevaleceu? A meia cancha, com Enzo Fernandes, McAllister, são jogadores acima, De Paul. Então, o Brasil não tem mais meia cancha. Você acredita que a necessidade da Europa de buscar jogadores de lado, jogadores do 1 contra 1, em que o Brasil é especialista em revelar, nós esquecemos de formar jogadores pensantes, jogadores que armem, que criem no meio de campo? Tem falhas, né? Tem muitas falhas e você está correto numa análise, né? O Brasil sempre teve grandes jogadores naquele setor, né? Vai se falar dos títulos. Pô, o Brasil foi jogar em 58, ninguém conhecia a Suécia, nada. Chegava a qualidade do jogador brasileiro. Que esquema ele jogava e que esquema o Brasil jogava? É que nós tínhamos qualidade. Em 70, qual que era o atacante? Não tinha eram atacante. 5. Eram tudo meias. Imagina o Zagallo, meus parabéns. Eram tudo meia e ele arrumou lugar para todo mundo. Capitão, outro dia, até essa questão do discurso, porque antigamente ninguém marcava, que ninguém fazia isso, ninguém fazia aquilo. Eu acompanhei, eu era adolescente, acompanhei. Você era um volante que jogava firme, cabeça erguida, saía para armar, o que dizem que é moderno hoje, né? O tal. Você já fazia, e outros jogadores já faziam isso. O que eu estou observando é que está faltando exatamente esse tipo de jogador, que também assuma a responsabilidade. Hoje é muito toque para o lado, atrasa, não há aquele jogador que pegue a bola e diga, deixa que eu vou armar, eu vou lançar. É muita preocupação em jogar na linha de fundo, cruzar, ou então finalizar de qualquer jeito, não acertam. Essa questão do meio de campo que me incomoda muito, sabe, capitão? Olha, Deus o livre pensar, na época, um Dino Sano, um Zito, e nós mesmos aqui, com grandes jogadores na meia cancha, atrasar uma bola para goleiro. Você tem que olhar... Nossa Senhora! Não atrasava. Hoje o lateral atrasa. O meio-campo, um dia desse nós estávamos brincando, eu, Gilberto Negreiro, Gilberto Costa, que jogou aqui também, grande jogador. Volante. Basílio, nós estávamos conversando assim em rede. O Basílio, você atrasou alguma vez? Não lembro, hein? Você atrasou alguma bola para o goleiro do Corinthians? Hein? Negreiros. Ele começou a rir. Porque nós criávamos jogadas só pensando na frente. Né? A grande dúvida que eu tinha na época de ter a oportunidade de jogar com grandes seleções e grandes times de futebol, Curitiba era o Zé Vizeiro jogar contra times internacionais. Eu lembro de ver a seleção da França aqui jogar, Benfica. Sim. Eles vieram com um sistema que eu não conhecia, 3-5-2, lá na época. Vendo o treino. E, aliás, deles, hoje falam que isso é retranca. Esquece que em 2002 o Felipão jogou com 3-5-2. Em 94 porque... nós jogamos tudo fechado, só jogou Romário. Não, em 2002, capitão. Porque a zaga era Lúcio, Edmilson e o Roque Júnior. E o Denilson um pouco mais na frente e tinha o Cafu também. Gilberto Silva. Então, porque nós tínhamos dois laterais, Cafu e Roberto Carlos, que eram verdadeiros tanques. Eles desciam tranquilamente. E lá na frente, Ronaldinho Gaúcho e tal. Mas eu estava falando da Copa de 70, e tem o quarto gol, que para mim é um dos mais bonitos de todos os tempos, contra a Itália. No lance, capitão, inclusive eu pus nas minhas mídias, o Tostão voltou na lateral esquerda para ajudar o Everaldo Tostão, jogava bem avançado, roubou a bola. Passou a bola para o Gerson, que tocou para o Clodoaldo. Essa história que
volante tem que ser cabeça de bagre. Ah, O Clodoaldo dribla 4 italianos brincou e dá um ali. show. Mas agora Entre o Rivelino a ali inversão de pontas é moderna e tal. A bola é lançada para quem? Para o Jairzinho na ponta esquerda. E o Pelé de pivô. Os alas, coisa moderna. Quem entra para fazer o gol? Carlos Roberto Torres. Quer dizer, essa história de que tudo aconteceu agora é um tremendo papo furado. Mas é o que eu estou dizendo para ti. Nós pegamos, então, vamos dizer, a seleção da Benfica, que chegou aqui com um timaço, e o Curitiba ganhou 2-0. Eu, vendo o treino, até o Hermes estava do meu lado, eu falei, puxa vida, eles faziam aquele cruzamento, o centroavante sobe, para quem vem de trás, era o esquema deles. Mas nós nunca jogamos sem ter pontas na época. A gente tinha 100 pontos. O que atrapalhava a gente era que o futebol brasileiro tinha pontos. E para quem jogar no meio campo, você tinha que virar todo o seu corpo, porque se ele conseguisse ir ao fundo e cruzar, era o grande problema. Sim. Abria demais o meio campo com pontas. Hoje não, o meio campo fica com 8. 8 jogadores marcando. Aquele biombo, 2 biombos, fica um coitadinho lá na frente. Saía pelos cantos, jogado. Aí não tem meio campo. Por quê? O nosso tempo ganhava o meio campo com abertura. O meio campo era aberto. Jogava aqui, jogava lá. Mas era um futebol mais rápido. Aí eu vejo esse time, aí começamos a jogar contra time de 3-5-2. Que moleza, para o meio campo jogava de canto na diagonal, eles não tinham laterais. Entende? Quer dizer, o lateral vinha até aqui dele, você dava para o teu ponta, que era ponta mesmo, fazia a diagonal e entrava na cara do goleiro. Era uma moleza, metia uma bola e ganhava o jogo. Na Europa, a mesma coisa, quando nós fomos, né? Jogamos lá com seleções, mudou tudo. E os nossos técnicos hoje, não tem um que fale o que você falou. Eu até penso que deveria acontecer, não é VAR, nada, assim, que nem no basquete. Basquete é uma coisa que você acompanha no futebol. Tem ala, tem meio, tem cara que vai fazer. O basquete, você passou do meio, não pode recuar. O que acontece? O lateral está aqui, passou do meio, faça a jogada para frente. Nem olhe para trás. Se atrasar a bola no campo adversário, a bola volta para o adversário lá do goleiro. Acaba essa conjunção de tentar jogar dessa maneira, recuando para puxar o time adversário, para dar um balão. Não, faça uma linha. Olha, agora esse futebol do Brasil vai mudar um pouco a característica. É o seguinte, querem brincar lá atrás, goleiro, lateral, tal. A partir do momento que passar da linha do meio campo, o VAR vai ficar ali. Não recue mais. Aí vem a capacidade de você criar a jogada. É incrível. Daí comparam. Claro que os caras vão dizer que nós somos loucos. Mas você quer melhorar o futebol? Porque você não vai tirar esse vício com os técnicos que nós temos. Não tem. É vício. O cara dá um tapa. Ele tem um escanteio, que é um absurdo. Vocês já viram. Vai bater um escanteio? Não, ele dá aqui. Joga a bola aqui para esse dar. Aí o cara abafa, vem pro volante, back, vai pro goleiro. Ele tinha jogada para fazer o gol, ele bota a bola. É inacreditável. Então ficou feio. E o Brasil perdeu a sua essência, como você diz, a qualidade dos jogadores. Criatividade. Quando você fala meia esquerda, tem a época do Negrão Pelé, tinha a época do Dirceu Lopes, tinha a época do Ademir da Guia. Nós tínhamos grandes meios. Ailton Lira. Né? E depois veio essa molecada. Nós tínhamos grandes jogadores de meia cancha. Se desse liberdade, vinha de fora e guardava. Rivelino de fora. A gente tinha que tomar cuidado para uma segunda bola, mas quando a bola estava do lado de cá, nós íamos jogar. E chegava no gol lá. De um jeito ou outro chegava. E não era trazendo para o goleiro. Não, vamos lá, tum, volta aqui, está lá na cara do gol. Então, está faltando... Primeiro, o dinheiro atrapalhou. Olha só a listagem. Os jogadores que são criados nos clubes são criados para serem vendidos. Não cria nem satisfação de ter o clube. E a torcida fica imaginando que o cara vai ficar o tempo todo. Ele joga um pouquinho e já vai embora. O clube precisa do dinheiro, ainda mais agora com investidores. Nenhum time no Brasil vai ter condições de segurar jogadores. Agora mesmo,
todo mundo está mudando de jogadores, porque tem cara que não quer jogar. O cara não quer jogar mais aqui, vai para outro lugar. E o mais Porque grave é do empresário. Então, como é que você vai montar um time? Curitiba vai mandar um time todo, o Atlético vai mandar os espanhóis. Bom, estava Argentina, Uruguai, Paraguai, vai mudar. Todos vão mudar, o próprio Palmeiras, todo mundo. A negociata chega no tempo de Natal. E o mais grave é que essa negociata começa em outubro, novembro. O jogador, o Christian, já faz 1 mês e meio que está vendido para o Cruzeiro. E ainda o treinador escala um jogador que já está com a cabeça lá no Cruzeiro. Faz tempo. Então, esse tipo de promiscuidade que tem, Não, que a parte financeira olha, é uma vai coisa... Vai demorar para arrumar, viu? Eu acho E difícil. o Brasil vai demorar para ganhar o título. Aliás, já é um vexame, né? Nós estamos disputando uma coisa que a gente ganhava, era uma galinha morta você classificar eliminatórias da Copa do Mundo. Nós chegamos a estar em 7º lugar. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. A CBF, ela conduz errado. Ela poderia colaborar com os caras que passaram lá, caras que eu vou te falar, essas pessoas que passam com ideias de participar do mundo como técnico. Eu conheço muitos técnicos que estão fora do futebol, né? Estão alijados por alguns que tiveram incompetência. A CBF poderia oferecer. Nós temos quantos times do Brasil? Olha, vocês se formaram, pega o telefone, liga lá para Belém do Pará. Tem vários times. Olha, eu tenho aqui o Mignon, se formou, está legal. Ele vai ter o... Gostaria que você levasse ele aí. Nós sabemos da conduta dele. É um exemplo. Você vai ter um profissional adequado que vai aprender com vocês. Vocês não têm obrigação, vocês não têm grandes jogadores que não têm dinheiro para isso, mas pelo menos alguém que possa desenvolver esse trabalho com vontade e fazer vocês aparecerem. Eu ajudo a pagar um pouco do salário. A CBF, ela tinha que fazer. A Alemanha ficou 8 anos sem disputar o Mundial. O que eles fizeram? O governo deu dinheiro para abrir escolas. Escolas. Você testemunha, o Neuer foi revelado por uma escolinha dessa. A Alemanha, 8 anos fora da competição mundial, andou ajudando, comprando áreas e formando jogadores. E ver o que ganhou a Alemanha depois, quantos jogadores apareceram. Na Holanda, nós temos tudo aqui, tudo, eu digo aqui, no Brasil. A Holanda, que é um país pequeno, futebol faz parte do currículo escolar. Por isso que eles formam tantos jogadores. Faz parte do currículo. Tem a cadeira de futebol. E ali, aquela cadeira de futebol, eles selecionam os meninos e começam a indicar para os clubes holandeses. Olha, tem esse menino. Quer dizer, trabalho de estrutura. Mas a gente falou de meio de campo, vamos falar de defesa. Por que nós tomamos tantos gols de bola aérea? É um absurdo. E sempre com falha. Eu tenho uma opinião, mas eu gostaria de ouvir a sua. Posso ouvir, né? Tem até que sabe que você jogando atrás, você tem qualidade para rebater a bola. Ainda põe mais gente de biombo ali para ficar livre lá na frente, fazer uma jogada e chegar correndo para fazer o gol. Eu vou citar um esquema tal. Agora, antigamente toma-se muito gol. Agora, tem muita contusão de cabeça, de cotovelada dentro da grande área. Também é outra forma de jogar, porque tumultua dentro da área, você não consegue entrar, chute de fora da área, quer dizer, abafou, você não entra mais. Demorou para sair, o goleiro, agora a onda é do goleiro, né? Ele sai jogando o goleiro, ele é o volante, sai ali. Demorou para chegar, não entra nunca mais. Capitão, quem é que arriscava sair, não sair da frente do Jairão, quando o Jairão dizia, é minha, levantava o joelho, o goleiro não sai mais. O Enio Andrade, eu sempre conto essa história, capitão. Antigamente o repórter podia assistir treinos, poderia participar, aquela coisa toda. E o Enio Andrade encostado, e cruzamento, e era do Willy Gardel, que estavam treinando. E cruza a bola, e não sei o que e tal. O que aconteceu? O técnico, o Enio falou assim, Duílio do céu, Gardel do céu, bola não faz gol, quem faz gol é o adversário, vocês têm que marcar o adversário, deixa a bola, já temos o homem da sobra que cuida da bola.
Isso não significa, mostra alguma coisa? Olha, desculpe aqui que a Não, galera que está é isso. ligando. Faz parte. Olha, o Duílio foi. E o Berdan? O Berdan tinha uma facilidade, meus amigos, de Hoje subir parece, e passar a bola de cabeça. hoje eles parecem um robô, né? Eles ficam tudo em fila e o cara entra nas costas, entre os dois zagueiros e marca. Eles não marcam o jogador, eles marcam a bola. E outra coisa, E aí batem cabeça. os técnicos têm medo de perder emprego. Sim. Antes você ficava o técnico um ano inteiro. Eles têm medo, então eles fazem tudo para se segurar no emprego. Não é o time, criar o time. Então, um ou outro ainda arrisca jogar de um jeito. E se perde, ele fica preocupado porque ele vai perder o emprego. Soma tudo isso. Olha, tá difícil. Nós vamos falar de técnico. Vamos falar de técnico. Vamos dar um intervalinho, um vai e volta. Itamar Rocha aí, mete uma vinheta para nós. Eu sou o Nerinho. Faça como eu. Inscreva-se e dê um like aí na Rede com o Mion. É de graça e não dói. Bom, voltamos com o Capitão Hidalgo. Capitão, me diz, antes de continuar, é verdade que eu estou sabendo que vai ter um livro do Capitão? Estou devendo, né? Me deram essa informação, não sei se estraguei Era a pra surpresa. Não, pelo contrário. Muito obrigado pela lembrança. Não, Já há algum tempo, né? Já estava mais ou menos montado o livro, né? Agora nós estamos procurando digitalizar fotos, né? Tem vários, dezenas de fotos, negócio de jornal, né? Fazer uma coisa boa, mas já tá indo para 2 anos que a gente está com essa ideia, né? Parabéns pela escolha do Marquinhos Assef, o Marco Assef, repórter da CBN, inclusive. Muito dedicado aí. Altamente competente. Então ele currículo é muito bom. Rico. Uma pessoa, parabéns pela escolha então do jornalista. ele está já também compilando. A parte já da história, ela está montada, agora é saber as fotos, digitalizar e levar depois para a gráfica. E vai sim ter o livro. Eu acho que o livro, eu diria, os amigos, tem muita gente que eu tenho certeza que vai ter o livro em mãos, mas é uma questão para mim, é uma relíquia até para a família que virá depois, né? Para todos eu nós. tenho um bisneto, ele fala, pô, meu bisavô aqui era jogador, né? A gente não dá verdade. valor, mas lá na frente nós não podemos ter, de forma alguma, deixar de registrar isso. Não é vaidade, absolutamente, mas é uma história que eu diria de uma obstinação, a história de onde eu vim, a maneira com que terminei o estudo, né? Aquela de ter uma bicicleta para ir treinar, ir para a escola, com 15, 16 anos trabalhar numa grande empresa. E tem uma história linda lá, a respeito da minha presidente depois infantil, juvenil, tal, chegar ao Juventus. Não vamos estragar, né? Então tem tudo isso até eu chegar em Curitiba, que eu cheguei aqui 12 de janeiro de 1970. Agora vai completar 55 anos, né? 55 anos de Curitiba. Me diz uma coisa, capitão. Como é que o senhor passou todas as fases do jornalismo? Como é que está o jornalismo esportivo hoje? Qual a sua avaliação? O jornalismo, a gente não tem, né? Eu acho que não tem, né? Porque o próprio jornal hoje ele está virando o quê? Digitalizado, né? Hoje é portais, né? Hoje é portais. Eu mesmo escrevo para o Jornal do Ônibus. Certo. O Jornal do Ônibus é distribuído, né? 20 mil exemplares todos os dias em vários locais, vai para a Câmara, vai para a Assembleia, vai para o governo, para os outros municípios. E a imprensa, o que o senhor analisou nos últimos anos, a mudança da imprensa? Eu posso falar mais de negócio de rádio, né? Sim. O rádio, você vê que agora a mudança é muito forte. Não de hoje, né? A chegada da Covid, daquela pandemia que teve, muita gente começou a sair desse mundo e entrou naquilo que vinha chegando em mãos, que é como nós estamos fazendo agora. Exato. Digitalizando, entramos no digital em relação até a coberturas de futebol, que eu faço aí, estou dentro de um grupo aí de mais de 4 mil emissoras,
Foi um Corinthians e Flamengo, dá 5 milhões de pessoas ouvindo em todo o Brasil. Quer dizer, então as emissoras que naquela época tinha meio quilo no ar, lembra? Rádio Cultura, que você começou, à noite ficava subiando, né? Subiando, né? Subiando, e depois vieram 5 quilos, 10 quilos. A Clube era a nossa portadora de informação em todo o Brasil pela 49 metros. O sonho de trabalhar na Clube era gigantesco. E eu realizei esse sonho graças ao seu convite. Primeiro me levou para o Universo junto com o querido Carneiro Neto e depois me levou para a Clube. Aí na Clube, entende? Aí nós fizemos grandes... Eu saí muito para o mundo, né? Está no livro lá, 94 viagens internacionais, com o microfone na mão, Copas do Mundo, até Fórmula 1. Mas eu, agora, com a chegada em 80 da FM, a ideia na época era transportar uma programação da AM para a FM. Mas a FM veio mais na condição da musicalidade. E, de repente, aqui na televisão, a televisão aberta, a TV a cabo era para ser oferecido, né? Ela passou a ser o modo de lado financeiro. Sim. Né? As emissoras que trabalham com os canais com linha aberta, com rede, faz mais do que a própria emissora aberta, né? Agora outros produtos vieram, como está acontecendo, veio acelerado, quer dizer, demorou de um lado, sei lá, mas acelerado, porque nós mesmos temos dificuldades, né? Isso veio para aqueles que trabalhavam com fio, buscando lá no campo, maleta e tal, viajava com um peso desse tamanho para viajar para os outros lugares. Hoje não, hoje não. Então, a comunicação, o meio, ele cresceu demais e nós estamos aí acompanhando, mas é um fato e que está prejudicando as rádios AM agora. Agora, a ideia é estender a faixa, e muitas emissoras já estão nessa, e as AMs estão saindo do mercado, porque, olha, trabalhar em rádio, vamos dizer, em Curitiba, em AM, era para poucos. Exatamente. Era uma Guairacá, Cultura, PRB2, Colombo. Universo, Colombo, Marumbi. Marumba, querida. E olha, ninguém saía, eram times muito bons, de manhã à noite, grandes programações, o rádio era fantástico. E tinha o seguinte, do lado de lá, ouvindo, tinha muita gente, porque não se tinha todo esse aparelhamento de você saber tudo que acontece no mundo. O rádio era fantástico, sempre foi. As garotas do rádio, da Rádio Nacional, que foi um portento na época, quantos artistas surgiram no microfone, em rádio, emissoras de rádio, hoje em desuso. A própria ondas curtas, né? As ondas curtas que você ouvia a rádio, no caso a Clube em todo o mundo aí, mais aqui na América do Sul, em 49 metros, ela está em desuso. Gastava-se muita luz, agora não, agora é o digital que vocês estão acompanhando. É uma coisa louca. Então, com isso, acho que fica a distância dos grandes talentos, os talentosos homens de rádio, aqueles que faziam futebol, grandes equipes em São Paulo, era uma briga de qualidade, né? Agora se desmanchou e estamos aí navegando de uma maneira, mas com mais facilidade. O cidadão vai no campo, ele levava aquele rádio grande aqui. Hoje ele põe aqui, olha para você na cabine, ele está aqui com o foninho e está ouvindo você. Claro que ainda existe a questão do delay. Entre você estando no estádio ouvindo, o gol saiu, vai sair daqui um pouquinho ele ouvindo. É uma coisa inversa. Mas hoje, mercado, parte financeira, hoje aí caiu muito. Não há mais investimento. Não tem. E começa a ouvir ali o que a emissora já não tem todo aquele alcance, não tem a possibilidade de valorizar, porque antes você criava não, você fechava um contrato, porque ali vinha a assinatura. Bradesco era garantias de bom serviço. Velho Barreiro, que foi meu cliente muitos anos, até a garrafa é coisa fina. Exatamente. Cigarros Continental, né? Que mais? Brahma número 1. Era só assim.
Era só, hoje não, hoje o cidadão faz o negócio para vender ontem. Ele precisa que divulgar. Tinha também o aspecto de você colocar em outdoor. Sim. Está em desuso outdoor hoje, tem isso daqui para mostrar e mandar para o mundo. Então, mudou, a comunicação mudou no aspecto de artistas da pena, né? Tinha gente que escrevia maravilhosamente bem. Então, mudou tudo. E nós entramos numa faixa aí já de alguns anos que estamos aí batalhando. Capitão, falamos bastante do passado, agora vamos falar do futuro. Há uns 3 anos atrás, nós tínhamos Flamengo e Palmeiras. De repente, entrou o Atlético Mineiro. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Daí, você começou a ver investimentos. O Cruzeiro agora está gastando um caminhão de dinheiro. O Internacional trouxe Ener Valencia e outros jogadores de alto nível. Para onde caminha o futebol brasileiro? Eu acho que já caminhou, né? O retrato é esse, não volta mais. Pobreza não volta mais. E olha, os clubes não dependem de arrecadação. Não mais. Não depende. Se você tem 10 mil, 15 mil, 5 mil, futebol agora virou patela. É bom aqueles ainda. Sim. Bom aqueles que gostam. Mas a verdade é que os clubes não precisam da arquibancada. Os clubes se esmeravam em trazer grandes jogadores para Hoje o a preocupação é fazer um bom contrato com televisão. Com patrocinadores, na camisa. Ele fica devendo, né, a exigência do patrocinador em trazer jogador para a televisão, mostrar a qualidade do time, da camisa. Antigamente era a placa no estádio, o jogador ia lá, fazia o gol e mostrava a placa. Gente, esse é outro mundo, né? Nem sei você faz onde vai parar. Eu tenho até medo onde vai parar, sei lá. Nós estamos indo de teimoso. Você acha que essa vinda de jogadores de fora vai aumentar, vai manter? Isso é bom, será? O excesso é bom? Estão invertendo, né? Estão invertendo. Essa questão me incomoda um pouquinho. Eu gosto de jogadores de fora, mas deveria ter um limite. Não trazer... Daqui a pouco você vai ter 11 jogadores de fora. E daí? A nossa piazada? Eu pergunto para ti, a origem do jogador nos clubes, eles vêm do jogador com 14, 15 anos. Ele não tem um grande elenco de jogadores para jogar. Os melhores saem, então eles trazem os outros. O mercado da América do Sul caiu em relação ao nosso futebol, em relação a dinheiro. Então está havendo já uma negociação. Paraguai, olha, eu vou dizer uma coisa, joguei futebol há 16, 17 anos profissional, eu só joguei com um argentino que é o Dreia. O Dreia. Não jogava ninguém. Foi para jogar Paraguai aqui no time, não entrava no vestiário. A qualidade do time que nós tínhamos lá no interior. Não, a gente sempre tinha teve. Noção, né? No Internacional tinha Figueroa, sempre teve gente de fora. Outro, né? Madruga, lá no Madurga, né? No Palmeiras. Mas isso era... Era 1 ou 2 jogadores. O que eu estou percebendo é que o mercado da América do Sul, os empresários, descobriram que o Brasil é uma bela vitrine. E o dinheiro aqui é pouco, né? Pode negociar mais fácil aqui, né? Bom, a Europa contrata jogador de 15 anos, o Hendrick. O Hendrick, o Palmeiras sabia que tinha o Estevão, que tratou de vender, e o garoto não vai jogar lá. Ele não está preparado, com a idade dele, pegar esses monstros lá, de times já preparados, arrumados. A FIFA, para começar pela FIFA, se você notar, não ouvi ninguém falar, a FIFA... ela já está com o futebol intercontinental, que há bem pouco ganhou o Real Madrid mais de um título, né? 3-0 do Pachuca. E vem aí o Mundial de Clubes, que eu fui no Japão em 81, 83, fui com o Flamengo, fui com o Grêmio, que era o jogo América do Sul toda contra o europeu. Chegava no mano a mano. Hoje não, o Mundial de Clubes, vai ter quantos clubes vão ter? O Brasil não vai ganhar nunca mais um título mundial. Pode escrever.
Agora mesmo nós entramos nesse Intercontinental, muito mal produzido para o Brasil, que o time do Botafogo jogou uma quarta-feira com o Palmeiras, correu barbaridade para ganhar, foi para Buenos Aires, ganhou com 10 jogadores, ganharam o título e tal, teve que voltar para pegar o Internacional, ganhar de 1-0, jogando uma retranca danada, não jogou mais futebol, jogou com São Paulo, ganhou do São Paulo, que estava estropiado, e foi jogar, pegou um avião, foi jogar, estava saindo de uma volta olímpica, sem preparo nenhum, chegaram lá para jogar, perderam o Pachuca. Se jogar hoje de novo, ganha do Pachuca, bem treinado, tudo. Então, a FIFA quer jogar grandes competições. Imagina os times da Série B, a distância que tem o time da Série B hoje para o Intercontinental. Exato. Aí você fala, eu estou já mostrando a realidade. É uma realidade. Os grandes times já têm problema de ficar na Série A. Bom, para a gente encerrar, capitão, e vamos em partes. Futebol paranaense, né, que é a sua grande especialidade, a experiência, a vivência. Coritiba, o que o senhor aguarda, o que o senhor espera do Coritiba? Primeiro eu quero dizer que o futebol da capital, não vou aqui alimentar nada do futebol do interior, que eles têm amplas dificuldades. Nós estamos de luto. Nós estamos de luto. Eu lembro de um fato, em 2000, no ano 2000, eu fui fazer uma Copa Avelange em Maceió. Foi uma festa bonita, estava aqui o Coritiba, estava o Corinthians, estava o Flamengo e o São Paulo. Olha o Coritiba onde estava. Ficamos lá 17 dias. Eu estava com o nosso glorioso Birubiru, Jair Júnior. Nós estávamos lá, ficamos lá o tempo todo. Olha, Curitiba tinha um grande time, então o torneio bem feito. E entrou na cabine o governador de estado, no primeiro nome não lembro, eu lembro de Lessa. Ele tinha estudado aqui, amigo do Jaime, foi um grande governador lá, e me falaram que ele era o governador, para abrir lá nossa cabine, pusemos ele para falar. Ele falou do encanto da cidade de Curitiba. Quem é que não gosta da cidade de Curitiba? E aí falamos de futebol. Ele chegou para mim, ele falou, Hidalgo, como é que vocês fazem para terem 3 times na Série A? Nós tínhamos o Paraná, nós temos o Curitiba e nós temos o Atlético, todos na Série A. Então, começo por aí, o preâmbulo, para dizer o que nós temos hoje. É isso que eu quero saber. A camisa está amanhã amassadinha? Não. Né? O microfone está tudo em ordem. Então, Mion, hoje nós estamos os 3 na Série B, o Curitiba, o Atlético, o Paraná teve na B do Paranaense. Nós estamos muito mal. O Curitiba. Uma pena, tá. Agora o Curitiba. Vamos pelo Curitiba. Curitiba. Depois nós vamos para o Atlético. Olha, o Curitiba, primeiro eu faço críticas. Faço críticas porque venderam o clube. Até hoje não dá alegria. Porque estava afundado. O Curitiba sempre teve dificuldade. No meu tempo, o Curitiba tinha problema de fazer pagamento de salário. Você era repórter, lembra? Lógico. A gente ganhava bicho. Porque o prêmio era o que sustentávamos, né, do prêmio, porque Corinthians ganhava... tem 1 bi 300 milhões de dívida. Bom, todo mundo ficou e não vira SAF. Não, e tem torcida, 45 mil, não tem SAF. Aliás, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, São Paulo já falaram de lembrança, eles não vão entrar, e Santos. Grêmio e Inter também. São times, você vê que o Minas entregou tudo. Então, o Curitiba venderam por quê? Chegaram pessoas lá, eu gosto do clube, todo mundo, mas isso não dá o direito de entrar com o presidente, o diretor, sem ter o conhecimento do que é você viver dentro do futebol, as entranhas do futebol. Você tem que ter um autoconhecimento, tá? Tem que ter uma vinculação de conhecimento com outras pessoas de outros estados. Aí, como é que Curitiba ganhava naquela época, tudo, na década de 70? Não sei o milagre que fazia o evangelismo, mas não tinha dinheiro. Era lá, nota promissória, pagava quando podia e tocava. Essa era uma grande verdade. Muitas vezes do bolso também, né? Não, sempre os diretores que entravam naquela época, o Lick no Atlético, queimou uma fortuna. Isso a gente não quer. Mas as pessoas entraram e não tiveram condições de tocar e o custo veio. Aí um entrega para o outro.
eu vou trazer aquele centroavante, é outra diretoria que pague. A minha eu vou limpar porque eu vou ser campeão na história. E começou assim, a chegar a um ponto de entregar um clube centenário. Essas pessoas que venderam o clube, será que eles não sentaram à mesa para conversar? Gente, nós estamos vendendo um centenário, como vão pagar? Como chegou? Porque entregaram o clube para gente que não sabia. Acontece agora, então vamos agora. Já compraram o clube, não tem o que falar. Agora chovendo uma olhada. Estão fazendo uma associação aí que tem 10%, eles 90%. Eu não sei nem se eles vão ouvir. O clube é deles. E eles mostraram que eles não estão nem aí com o choro da torcida, com as reclamações da imprensa. Torcida e eles, não, consumidores. Consumidores. A SAF vê o torcedor como consumidor. A camisa do Curitiba custa R$ 499 reais. Olha aí, eu nem sabia que estava nesse preço. Então, ô Mignon, começa por aí. Agora o Curitiba faz o quê? Eles estão aí, investiram o que tem dentro do contrato, fazem o que querem e a torcida reclama para quem? Nem para Jesus Cristo, para dizer que ninguém conhece futebol no Curitiba. 2 anos patinando, lamentavelmente. Eu vou ser um crítico permanente, porque o clube viveu sempre problemas e nunca vendeu. Então, o dinheiro que jorra no futebol está matando os clubes que foram mal administrados. Será que eu encontrei o caminho? Sim. Então, o Curitiba é isso. Não sobe com essa SAF. Eu estou torcendo que alguém aqui, já temos, claro, grandes pessoas, personagens, que não querem se meter nisso, mas que compraria de brincadeira já e tiraria esses caras. Porque não tem gente do futebol. Não tem gente. Trouxeram um cara lá do Rio Grande do Sul fazendo miséria, contratando de um grupo aí 7 jogadores do mesmo investidor. Exatamente isso. Peraí, isso o torcedor não sabe. Torcedor não sabe. Então eu lamento. Agora o Atlético não. O Atlético é outro Vamos que não ao vende. Atlético agora. Eu acho que o Atlético não iria vender. Não sei a situação agora, mas o Atlético tem uma casa bancária. Ganhou muito dinheiro nas negociações. Vendeu agora o goleiro. Meu Deus do céu, a fortuna que vendeu. Foi muito mal conduzido esse ano. É o presidente que está doente, não sei o quê, mas isso não quer parar o clube. O presidente está doente, mas ele tinha que ter um grupo de pessoas de harmonia para continuar dentro do clube. E o clube caiu com excesso de bons jogadores e caiu porque trouxeram vários jogadores. Não deu certo e caiu. Então, nós, torcedores, e nós da imprensa, achamos que o nosso futebol está de luto. Porque chegar onde nós chegamos, os times campeões brasileiros, de a forma como nós estamos, pelo amor de Deus. E o futebol do interior, capitão? Como é que o Operário, por incrível que está possa alcançando o parecer, Curitiba não, no já ranking? passou. Agora passou. No ranking. Eu digo passou no Campeonato Brasileiro agora. Mas no ranking está ali a O diferença. Maringá deu uma arrumada lá. É uma pena que a Federação Paranense, agora volto aqui, ela tem olhares para a suburbana. Uhum. Ela não tem olhares para o... Agora estão fazendo até entrada de televisão, estão negociando, isso é bom para valorizar, desde que fique falando, como é o nosso caso, a Rádio Cultura está prestando um serviço que vai falar muito do futebol paranaense. Temos que novamente dar uma mexida, pedir aos dirigentes para não errarem tanto e brigarmos contra os estados. O que era fácil para todos nós, hoje, lamentavelmente, nós estamos entregues. O Atlético já tem uma facilidade. Se a gente olhar bem, ele deu uma arrumadinha, ele vai andar tranquilamente do Paranaense e vai andar de costas na Série B e volta. Curitiba não tem condições de voltar, porque não tem gente que conhece o futebol. Capitão, muito obrigado. Uma honra, Que prazer, agradeço. E como eu sei que é pé quente, eu sei que o canal no YouTube, na rede Com o Mignon. Que responsabilidade. Essa é pé quente. Na vida sempre foi e vai continuar sendo. Muito obrigado. Quero que você seja feliz com a qualidade que você tem. Gostei de estar melhor do que eu para estar lá. Já é uma grande coisa. E você traga os grandes personagens. E vamos voltar a conversar. Você sabe, o podcast, a gente faz para mostrei até, gravei há 2 dias atrás, já está quase 3 mil, mais passando 3 mil, uma conversa Podcast dessa, Sul, incrível. Qual é que dos uma amigos. emissora de rádio dá 3 mil?
É muito difícil, mas que eu quero desejar sucesso para você, porque é mais um que vem nessa leva, porque sabe que esse é o caminho e você vai ter uma condição boa, porque você sabe, porque é um grande repórter, sabe como idealizar. Uma conversa como essa foi agradável. É um bate-papo. É Né? agradável. E eu peço É assim. que o pessoal se inscreva, né, capitão? Ah, sim. Tem que se Como é que você inscrever. faz? É escrever ou é o Pix? Não, e se Porque inscrever tem uns no que falam canal. assim, quer ajudar, colaborar com o Pix. Não chegamos é só a esse escrever. patamar. É Se inscrever no canal, na Rede Comunhão, e acompanhar todo o noticiário, comentários, presença de pessoas ilustres como o capitão Hidalgo, e vamos trazer bastante novidades para vocês. Então eu me despeço, deixo Obrigado. um forte abraço, capitão, e uma próxima oportunidade espero contar com a sua presença. Um forte abraço para você que está nos acompanhando. Tchau. Obrigado. Tchau.